Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias, passando para mais uma aula de matemática, função, aula 3, tá certo? Então vamos nós. Ah, bom, paridade de função. A gente viu sobre o conceito de crescente e decrescente, agora a gente vai ver o conceito de par ou ímpar dentro de função. O que quer dizer isso? Função par, e aí eu tenho duas análises a serem feitas, tá? Uma é através da função em si, né, da expressão, da lei de correspondência, e a outra é através do gráfico. Então eu tenho uma função y igual a f de x, é dita par se f de x é igual a f de menos x, tá certo? Para todo x do domínio de f, ok? Então, para ela ser par, a função todo f de x tem que ser igual a f de menos x, para qualquer x pertencente a A, pertencente ao meu domínio. Então, graficamente, o que eu estou dizendo com isso? Eu tenho três exemplos de funções aqui, ó. Função x ao quadrado, função módulo de x e a função raiz quadrada de módulo de x, tá certo? Então, cada uma com seu gráfico próprio. E aí, graficamente, o que eu estou fazendo? O gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y. É isso aqui, galera, ó. Opa, desculpa. Isso daqui. Essa reta vermelha aqui, essa seta vermelha, está me mostrando o eixo y. Então, repara que eles são gráficos simétricos em relação ao eixo y, tá certo? Então, graficamente, se cair na prova de vocês vários gráficos e pede para saber qual deles é uma função par, você faz a análise dessa forma, em cima do eixo y. Se for uma análise mediante a lei de correspondência, aí você tem que ver que a imagem de f, né, o f de x, tem que ser igual ao f de menos x, certo? Isso é a função par. Função ímpar agora. Função ímpar. A função ímpar, né, de f de x é quando f de x é igual a menos f de menos x, tá certo? Menos f de menos x, para todo x no domínio de f. E o seu gráfico, eu tenho três gráficos aqui também, três gráficos. E o seu gráfico, eu tenho o gráfico 1 sobre x, o gráfico x ao cubo e o menos x à quinta potência. São gráficos também diferentes. E o seu gráfico, ele é simétrico em relação à origem, tá certo? Olha aqui, ó. A origem é o ponto O. Opa, desculpa. Deixa eu trocar aqui a cor, botar vermelho. Ó, a origem está aqui, ó. Tá certo? Esses gráficos são simétricos em relação à minha origem, ao ponto zero, que é o eixo, né, o cruzamento do eixo horizontal abscissa e vertical ordenada. Então, eu tenho duas situações. Se for gráfico, você vai procurar um simétrico em relação à origem. Se for lei de correspondência, f de x tem que ser igual a menos f de menos x. Tá certo? Bom, ainda no tipo de funções, né? Saber que uma função é par ou ímpar nos dá uma ideia sobre o comportamento de determinados tipos de funções. Sabendo o que acontece para x maior que zero, pode-se utilizando os argumentos de simetria e determinar o que acontece em todo o domínio da função. Porém, existem funções cujos gráficos não possuem tais características. Sobre tais funções, diz-se que não possuem paridade. Então, repara o seguinte, o que a gente está dizendo com isso? Que existem as funções pares, as funções ímpares e as funções que não possuem paridade. Tá claro, galera? Então, se a simetria não for em relação ao eixo y, quer dizer, se for em relação ao eixo y, ela é par. Se for em relação ao eixo zero, à origem, perdão, ela é ímpar. Agora, se não for nem em relação ao zero e nem em relação ao eixo y, eu digo que a função não tem paridade, certo? Ó, por exemplo, tenho duas situações aqui, ó, log neperiano de x e exponencial de x. Essas funções não são em nada simétricas,
certo? Essa daqui não é simétrica ao y, essa daqui também não. Essa daqui não é simétrica em relação à origem, essa aqui muito menos. Então, elas não têm paridade. Olha lá. As funções par e ímpar satisfazem as seguintes situações. Olha só. A soma das funções pares, ó, isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui cai em concurso, tá? Às vezes cai como questão teórica. A soma das funções pares é sempre uma função par. A soma de funções ímpares é sempre uma função ímpar, tá certo? O conjunto das funções pares é um conjunto de o produto das funções pares, se eu fizer o produto entre funções pares, eu tenho uma função par. Se o produto de duas funções se eu fizer o produto entre duas funções ímpar, é uma função par, tá certo? Então, o que eu estou dizendo com isso? O produto de duas funções de mesma paridade é sempre uma função par. A soma de função par é par, a soma de função ímpar é ímpar, o produto entre funções pares é par, o produto entre funções ímpares é uma função par. O produto de uma função par com uma função ímpar resulta numa função ímpar. Então, o produto de duas funções com paridades distintas vai gerar uma função ímpar, tá certo? Toda função pode ser escrita de forma única, como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar. E aí, enfim, isso é uma análise geral, tá? Mas cada um desses itens é importante, galera. Tem que lembrar disso, tá? Eu já vi cair questão em concurso com conceitual e cair exatamente isso. Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!